Boa noite, Elis Regina. Oi. Elis, você podia rapidamente traçar o seu perfil? Sem papel e lápis. De perfil ou sem perfil? Bom, eu me chamo Elis Regina Carvalho Costa. Nasci em Porto Alegre em 17 de março de 1945. Parece-me que não só na idade, mas na hora de ser crucificada. E comecei a cantar com 12 anos de idade. Com 18 eu vim para cá. Depois fui para o Rio. Aí voltei para cá. Cantei o Arrastão, ganhei o primeiro Festival de Música Popular Brasileira. Fiz o Fino da Bossa, cantei com Jair Rodrigues, viajei por algumas partes do mundo, viajei muito pelo Brasil. Fiquei mambembando por aí, fazendo algumas coisas importantes, algumas coisas de muito pouca importância, talvez muita coisa mais de menor importância do que importante mesmo. E gosto de música, gosto de cinema, gosto de ler, gosto de cozinhar, gosto de plantar. E estou aqui porque recebi um convite que eu achei que era maravilhoso, de participar de um programa que eu gosto muito de ver normalmente. E de uma certa forma sempre me imaginei fazendo parte dele. E como eu não gosto de morrer com vontades, eu vim fazer. Elis, você deu uma série de informações pessoais. Agora, você normalmente, pelo público, não é conhecida pessoalmente, mas sim profissionalmente. Qual a sua expectativa de ser entrevistada pelo povo, num papo assim direto, com as pessoas que te conhecem mais profissionalmente? De repente, saber qual é, o que é que as pessoas acham que eu sou. Evidentemente, em função de coisas que elas leram, coisas que elas ouviram falar. Eu tenho uma certa expectativa, eu gostaria de saber, por isso que eu estou aqui. Bem, sua expectativa começa a ser atendida a partir de agora, com você como convidada do Vox Populi. Então tá. Você conhece a Elis Regina? Sim. O que você acha dela? Eu acho uma boa cantora e também bastante popular, bastante conhecida assim no meio artístico. É uma excelente cantora, eu gosto dela, tenho todos quase discos da coleção. Ótima cantora. Por favor, o que você acha da Elis Regina? Pra mim, é a melhor cantora brasileira. Não tem outra. E você? Eu concordo com ele porque é uma garota que convém a gente, né? Chama a atenção de todo brasileiro, né? Eu gostaria de saber o que foi importante para você subir em sua carreira. Teve muita coisa importante. Teve uma série de pessoas com disposição de me ouvir, como, por exemplo, Armando Pitigliani, que foi quem me deu a possibilidade de fazer um disco do jeito que eu achava que devia ser feito, cantando músicas de Caymmi, Edu e uma série de outras pessoas que eu respeitava muitíssimo. Teve o Walter Silva, Pica-Pau, que me considerou capaz de participar da programação do Teatro Paramount, o falecido Teatro Paramount aqui em São Paulo. Teve o Edu Lobo, que achou que eu era a pessoa indicada para cantar a música dele no festival. Independente disso, teve um momento, né, que a música brasileira estava saindo de um período de bossa nova que fez toda uma preparação inicial para o trabalho da gente.
havia realmente a possibilidade de que pessoas novas, com propostas novas, se apresentassem. Parece que não havia medo de novas propostas, não havia medo de gente jovem. Então a gente teve condição de fazer uma série de coisas e teve, inegavelmente e imodestamente, uma vontade minha de fazer as coisas, custasse o que custasse. Eu resolvi que eu ia fazer. Então, essa série de coisas, acho que foram muito importantes e foram as coisas que contribuíram para que eu pusesse minha cabeça de fora e ficasse desnorteando aí esses anos todos. Elis Regina, se você não fosse cantora hoje, o que você seria hoje? Eu seria uma péssima professora primária, porque eu estava me preparando para isso. Mas eu ia ser um horror, ia ser provavelmente expulsa pelo Ministério da Educação e Cultura por incompetência ou por falta de afinidade com o cargo. E eu provavelmente, se não fosse cantora, não seria a pessoa que eu sou, que eu acho que é muito mais importante do que a profissão que eu tenho. Eu aprendi muita coisa nessas andanças aí pela vida. A gente está sentindo que agora no Brasil está se abrindo um período de possibilidade de articulação dos artistas em movimentos culturais mesmo, movimentos artísticos, né? Então, ver como é que você, Elis, né, se sente dentro dessa possibilidade de articulação. Então, você que ficou esse tempo todo, digamos, de um outro grande momento de ativação cultural no Brasil, lá pelos anos de 68, esse tempo todo você fez a sua carreira enquanto atriz, fez nome enquanto atriz. Então, como é enquanto cantora? Como é agora? Existe possibilidade de se articular com outros cantores e com os músicos mesmo, né? Bom, houve realmente esse período de vazio, né? A coisa foi muito bem colocada, inclusive em termos de data. A partir de 68 a gente passou por um período de vazio, inclusive vazio físico, né? Porque muita gente estava fora. E não se contava, assim, de imediato até com o respaldo da presença de Gil, de Edu, de Caetano, de Chico, de uma série de pessoas que normalmente a gente costumava encontrar. Então, quando eu falo que havia o vazio físico, havia um vazio que era um misto de saudade, um misto de ansiedade, de realmente não saber exatamente o que é que estava acontecendo. E para pessoas mais ingênuas, como no meu caso, na época, bastante, né? Um certo medo até. Depois as pessoas foram realmente se dedicando à falta de coisas maiores a fazer, foram se dedicando a tomar conta de suas carreiras, porque afinal a gente come disso, né? Então, era fazer o melhor possível, do que era possível ser feito, esperando se respirar em conjunto. Parece-me que se começa a respirar. Como eu vejo isso, eu vejo como uma coisa muito saudável, porque não dá para ser de outra forma, né? Pelo menos eu acho que eu fui criada para que fosse assim. E eu não consigo entender a vida de outra maneira. A articulação existe, quer dizer, a gente está com possibilidade de se encontrar. Parece que já não causa espécie ter um grupo de 10, 15 pessoas debatendo problemas que dizem respeito à sua profissão, dizem respeito ao seu trabalho, à sua forma de se comunicar com as pessoas, à sua forma de ser, dentro da medida do possível, o repórter da sua sociedade, do seu tempo, da sua terra, do seu povo, da sua cultura. A gente está fazendo e está passando por um período de amaciamento, porque a gente já não estava muito mais treinado para isso, né? Então, evidentemente, a gente está cometendo erros
como muitas pessoas devem estar cometendo também, pela falta de prática, pela falta de exercício. Mas eu acho que o importante é a gente estar fazendo, e só erra aquele que está fazendo alguma coisa. E nesse momento eu acho que a coisa mais importante é que a gente faça e que encontre uma ressonância, né? Porque falar sozinho já está provado que não dá certo. Eu perguntaria a Elis Regina, minha particular amiga, sempre fomos amigos, com a fundação da associação Assim, qual a procuração que ela tem em falar em nome dos músicos? Porque, pelo que nós sabemos, foi endereçado à minha pessoa um abaixo-assinado por mais de 100 músicos, os músicos que gravam, para que se fundasse a Abramos, Associação Brasileira de Músicos. E conseguimos também que juntasse a nossa associação todos os músicos do Rio. Então, a Abramos está com os poderes totais dos músicos, ou seja, os músicos do Rio e de São Paulo, aqueles que gravam. E eu não entendi o porquê ainda se fala tanto em músicos na Assim. Se fala em músico na Assim, senhor Wilson Sandoli, que aliás não é meu amigo particular, porque eu tenho extremo bom gosto na escolha dos meus amigos. A Assim é a Associação de Intérpretes e Músicos. Ela foi fundada e reconhecida pelo Conselho Nacional do Direito Autoral no dia 14 de abril de 1978, fundada em fevereiro de 78 também. Não me lembro precisamente o dia, mas me parece que foi dia 15 ou 16. Eu não me considero uma pessoa que tenha delegação de poderes para falar em nome do músico. Quem teria seria o presidente da ordem, no caso o senhor, que nada está fazendo pelo músico. Eu falo em nome do músico porque eu sou músico, eu sou portadora de uma carteirinha azul de número 0022 da Conselho Regional do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Músicos do Brasil. Portanto, eu sou músico. Meu instrumento é a voz, aliado à palavra. Não aceito discriminação. Com relação a Abramos, como músico e como presidente da Assim, eu queria dizer o seguinte: cadê o seu alvará de reconhecimento do Conselho Nacional do Direito Autoral? Os seus abaixo-assinados, enquanto não houver o reconhecimento pelo Conselho Nacional do Direito Autoral, não servem para nada, a não ser para fins secundários e não divulgáveis ao público. Ao seu abaixo-assinado eu contraponho um do Recife, um de Salvador, um do Rio de Janeiro, que não é de 100, sabe? É de uns 1000, mais ou menos, de insatisfeitos. E maiores explicações a respeito da Assim, provavelmente eu poderia lhe dar ao vivo na Rua Minas Gerais, número 41, ou pelo telefone 257-2547. Ou então procure Marcos Vinícius, a Marco Pereira Disco, que ele sabe perfeitamente o que dizer. Meu secretário executivo, aliás, uma pessoa brilhantíssima, que também é músico, viu? E que não está satisfeito com uma série de coisas que perduram há muito tempo, entendeu? Perduram há muito tempo, acontecem à nossa revelia, inclusive eleições da ordem, eleições do sindicato, das quais eu sequer fui cientificada, ainda que por jornais de alta circulação, e de uma série de outras coisas que o Demétrio, lembra do Demétrio, saxofone? Pois é, Demétrio deu uma série de outras dicas para a gente também, documentadas todas, e que poderão ser acionadas a qualquer hora. Muita gente fala em defender a arte nacional, a música nacional, contra a penetração de música estrangeira. O que você acha? Você considera correto que sejam postos freios ou barreiras nacionais ao desenvolvimento da arte, da música em particular? A coisa é abstrata. Quando a gente fala assim, proteção à música nacional, não quer se dizer que a gente esteja brigando contra
a música estrangeira, em princípio. Não é nada disso. A gente briga contra a música de péssima categoria estrangeira que está sendo executada no Brasil. Eu acho que quanto a isso a gente não pode nem dizer que não está falando uma verdade. Esse chibum, chibum, chibum de discoteca que está pintando aí, eu juro que não é nem o melhor de lá. Lá deve ter coisa melhor. É o que de pior está sendo tocado aqui, né? Então, em princípio, a gente não pode ser contra a música estrangeira, porque, de repente, você pode estar sendo contra Duke Ellington. E aí a gente está sendo imbecil. Então, a música estrangeira, a gente não é contra. A gente é contra uma imposição de música estrangeira no mercado de trabalho, que já, pela sua própria Constituição, é estreito, e que vem ainda estreitar mais a coisa. Então, quando a gente fala em proteção de cultura, a gente está mais ou menos falando a mesma linguagem daquele moço que é dono de um laboratório pequenininho, que faz pílulas há muito tempo, e que, de repente, está em vias de ser deslocado no mercado por um grande laboratório alienígena. Entendeu? Quer dizer, o problema de se lidar com música faz com que a coisa pareça um pouco mais romântica e mais bonita. Mas o esquema de imposição de multinacional é exatamente o mesmo, e toda gravadora é multinacional. Entendeu? Então, a preocupação da gente é muito a longo prazo. Quer dizer, é terrível você chegar numa cidade chamada Tracunhaém, que é uma das bases da cultura popular, da cerâmica popular do Nordeste, em Pernambuco, e ver aqueles meninos que estão fazendo os seus bonequinhos de barro, cantando essas músicas que estão passando como fundo de novela na televisão. E falando uma língua que não é exatamente a nossa, entendeu? Que a coisa já está chegando num ponto de loucura tal, de massificação tal, que ok é a mesma coisa que tudo bem, entendeu, bicho? É isso aí. Tá tudo assim, tá sabendo? Isso aí, malandro. Viu, carinha? E não dá para viver num país assim, né? Quer dizer, eu acho que tá tudo bem. Tem os carinhas, que tem os charais, tá tudo certo, eu não sou nada contra, não. Mas que haja um lugarzinho assim para as pessoas que estão preocupadas em, pelo menos, agir em português, né? Que tá difícil. O incentivo inexiste. Liz, naquela tua gravação, Querelas do Brasil, você diz que o Brasil está matando o Brasil. Que história é essa, hein, Liz? Eu gostaria que você lesse jornal. Eu queria saber se com esse som juventude, som discoteca, o jovem brasileiro está prestigiando o cantor nacional. De maneira nenhuma. E tem uma coisa aí que não vai acontecer nunca isso aí. Porque esse pessoal que frequenta a discoteca, via de regra, também não vai comprar disco brasileiro, não. Quando tiver uma graninha disponível, ele vai comprar o importado. Então, não está acrescentando nada. A gente não está acrescentando nada. Muito pelo contrário. Está só tirando chance. É claro que a gente faz força, né? As pessoas de um certo nome, como Milton, como Chico, Betânia, Gal, Gil, Caetano, eu, João, elas vão se segurando. Mas hoje em dia, a maré está muito mais para diversos do que para Chico Buarque de Holanda, pode-se crer. Elis, por que você sempre usa o cabelo curto? Porque eu não tenho cabelo comprido. É assim que eu gosto, ó. Se bem que agora eu estou pensando em deixar crescer um pouquinho. Fazer uma moldurinha para o rosto, assim, de vez em quando, eu acho gostoso, entende, Peixe? No tempo do Menino das Laranjas, de Arrastão, era maiorzinho, armado. Cheio de laquê, algum bombril por baixo, assim, para deixar mais alto. Naquele tempo, eu, assim, em termos de layout, eu era a minha mãe. Eu estou mais jovem hoje em dia, apesar do peso
da idade. E hoje você é quem, Elis? Sou a mãe do João, do Pedro e da Maria. Você viu que eu tenho uma imaginação fertilíssima. Meus filhos têm os nomes mais rocambolescos possíveis. Diz Gilberto Gil que a gente precisava voltar a ser brasileiro até em nome de filho. Então eu aderi logo. Oi, Regina, você que tem um sorriso tão bonito, eu tenho uma leve curiosidade em saber se seus dentes são naturais ou são dentadura. É natural, meu filho, ó. Não tem nem aquela coisa de colar, aquele cimento, né? É natural mesmo. Que barato. Esse seu sorriso acabou virando meio marca registrada de algumas das suas apresentações, né, Elis? Rapaz, as pessoas são loucas. Dentadura. Que barato. Que loucura. Que doidice. Elis, como é que você dirige a sua vida fora do palco? Bom, Elis, eu queria saber como você consegue conciliar a sua vida familiar com a vida profissional. Assim, quando você viaja para fazer shows, como que você faz com seus filhos? Bom, eu estou vindo de 45 dias de Norte e Nordeste com eles. Quer dizer, sufoco, são 3, né? E nas idades mais estranhas, com as vontades mais diferentes umas das outras. Eu tenho viajado muito pouco de 5 anos para cá. Eu tenho ficado muito mais por São Paulo que por outros lugares. Então eu estou meio desacostumada dessa coisa de deixar filho, né? Agora, eu realmente não saberia como fazer daqui para diante, inclusive porque eu não tenho uma estrutura montada, né, para deixar os meninos sem que eles fiquem com problemas, assim, até de assistência, já não digo de carência, mas de uma assistência permanente. Não é muito difícil se conciliar as coisas desde que a gente haja muito às claras. Quer dizer, hoje tem trabalho, eles compreendem. A menorzinha não, que está com 11 meses, ela não sabe nada, dorme mais que qualquer coisa. Mas os 2 mais velhos já têm solicitações maiores, então é um pouco mais difícil. Mas costuma-se agir às claras, quer dizer, hoje tem trabalho, hoje eu não vou sair para trabalhar, eu vou sair para ir ao cinema, também sou filha de Deus, mereço. E eles são pessoas compreensivas, quer dizer, eu tenho a impressão que o filho do artista em geral já está mais ou menos, já é até mais ou menos concebido com de acordo com essa estrutura de trabalho da gente. De vez em quando, até no meio de uma viagem, né? Então já facilita um pouco a coisa, o cara já vem do nascedouro sabendo qual vai ser a barra que ele vai encarar. Não é muito difícil, também não é muito fácil. A gente vai tocando, né? Até agora tem dado certo. Não temos, assim, problemas graves dentro de casa. Os meninos estão bem assistidos, a gente tem tido possibilidade de ficar com eles. Agora, eu não tenho muita dúvida em dizer que se começar a ter problema, vai pender mais para o lado deles. Sem grandes dramas, não é isso. É que eles até nem pediram para pintar, né? Então, fez Mateus que o embale, não é? Elis, você como mulher e brasileira, o que você acha da condição da mulher brasileira e do feminismo? Condição da mulher brasileira. E vem logo a minha avó, minha mãe, que continuam sendo maioria, né? Porque o Brasil não é feito de Rio e São Paulo, sabe?
Não acho muito legal, não. O que a Elis Regina acha do ensino do sexo na escola? Eu acho que é isso aí, bicho. Tem mais é que ter. Porque, digamos assim, de repente, numa casa, não há problema com o relacionamento de pais e filhos, né? Os tabus inexistem, as coisas são conversadas abertamente. Então, as crianças ficam sabendo da vida, do que é viver, do que é namorar, casar, ter filho, com a maior clareza possível, dentro de um clima de naturalidade e normalidade. Mas tem gente que vê fantasma em tudo que é lugar, né? Então, essa gente que vê fantasma, fatalmente vai criar, aliás, uma série de outros fantasmas na cabeça dos seus descendentes, né? Aí vai ficar russo. Então a escola é melhor, né? A escola vai mostrar que não é fantasma, que não é bicho de 7 cabeças. E tem gente que não tem condição de falar a respeito do problema porque não tem condição, não foi instruída, não sabe. E aí está a grande maioria, né? Então a escola também vai favorecer. Eu acho que tem mais é que ensinar. Agora, de preferência, sem atormentar, né? E dizendo que é bom, sabe? E tudo que é bom tem que ser aproveitado, né? Elis Regina, por que suas músicas são tão estrambólicas assim? Queria só saber isso, porque as suas músicas não tem, não sei lá, não dá pra sacar nada, não entendo nada. Por que será que é tão estrambólica? Daria pra você explicar pra mim? Estrambólica? Eu acho que aí não dá. Não dá para explicar por que é tão estrambólica. Elis, sobre o seu show Transversal do Tempo, eu não tive oportunidade ainda de ver, porque não estreou aqui em São Paulo ainda, mas eu comentei assim com várias pessoas que já viram o seu show no Rio, e eu vi dizer que ele é muito politizado. Como que você explicaria isso? Bom, como é que eu vou explicar? A linha do espetáculo é uma linha de debate, de uma série de assuntos. O espetáculo tem a pretensão de ser jornalístico, de abordar uma série de temas fazendo um tocar, né? Porque Sono de Profundidade em 2 horas realmente não dá para se lançar. Ele faz uma série de denúncias, digamos assim, no sentido de mostrar uma série de coisas. Quanto a ser político, a preocupação da gente não era especificamente essa. Mas acho que a gente tem que participar um pouco, né, da vida. Porque senão corre o risco de virar Carolina. O tempo passa na janela e ela não vê. Então, a gente fala de muita coisa, como, por exemplo, destruição de mata, destruição de rio, destruição do homem, a desapropriação.
A gente fala de dona de casa, de trabalhador, de gente que trabalha no campo, de boia fria. A gente fala de uma porção de coisa. Através de músicas de pessoas muito conhecidas. E faz-se uma exposição, né? A gente fala a respeito das coisas e não toma partido. As pessoas é que tomam partido. Se isso é ser político, então o show é político. A gente acha que ele é jornalístico. Mas quem sabe ele não é político? De repente, você falou, eu estou até pensando. Eu vi que eu fiquei alguns minutos pensando na coisa. Até responder. Alguns minutos, alguns segundos. De repente até é. Só. Ou não, quem sabe, talvez. Tudo é possível. Oi, Elis. Oi. Tudo bom? Eu queria saber de você o seguinte. A gente sente Fausto Brilhante, Transversal do Tempo, uma proposta específica, né, de trabalho. Eu queria saber de você qual é o critério de escolha dessa proposta. Digamos, o momento social, o seu momento, tá? Uma coisa sua, pessoal, é um trabalho de discussão do grupo, digamos, você chega a uma conclusão a partir de uma discussão de grupo. Realmente, como é que a coisa é elaborada até chegar à proposta final? Bom, Thomas, esse é meu amigo. Viu como eu tenho bom gosto? Até pelo layout, dá para saber os meus amigos, como eu tenho bom gosto. Thomas é um compositor, é uma pessoa que eu prezo muitíssimo. É um grande músico, um ótimo cantor. Daqueles muitos que eu falei para vocês no começo, está esperando a chance, né? Para mostrar o quanto ele pode fazer, como ele pode fazer bem as coisas. Enquanto seu lobo não vem, ele fica transando umas aí, que também são ótimas, porque são muito bem feitas em publicidade. Bom, como é que a gente trabalha? A gente trabalha assim. Não dá para separar o momento que a gente está vivendo como pessoa, como cidadão, como indivíduo sozinho, narciso, olhando para o espelho assim o dia inteiro, dizendo eu me amo. Não dá para separar. O nosso relacionamento em termos de grupo é muito forte. A gente debate muito tudo que acontece, desde programas de televisão até notícia de jornal. A gente até às vezes lê jornal junto e um comenta uma notícia para o outro. É muito difícil que as coisas não sejam saídas de um debate e que as coisas não sejam postas em votação e que as coisas não sejam, afinal, levadas adiante quando são o pensamento da maioria. Porque a gente é assim, a gente acredita nessas coisas de democracia, assim, sabe? Então a gente age desse jeito. Então a gente debate as coisas, debate o que a gente está a fim de fazer, o que a gente pretende fazer, o que a gente pretende, onde a gente pretende chegar com o trabalho, a quem a gente pretende atingir. Aí depois sai fazendo com as pessoas que a gente também escolhe, né, de comum acordo. E invariavelmente no trabalho da gente tem as ansiedades pessoais, as ansiedades coletivas, as ansiedades do social. É muito difícil dissociar, né? E a gente, assim, entre uma votação e outra, vai fazendo um showzinho. Elis, em seu show Transversal do Tempo, que assisti no Rio de Janeiro, me pareceu que sua presença, como sempre, muito forte, ofusca toda a participação dos músicos. E mesmo todo o seu domínio sobre e até iluminação, cenário, enfim, o show em si criando uma tensão muito grande. Não seria mais proveitoso, uma libertação maior? Eu também acho, viu? Seria bem proveitoso uma libertação maior.
Você não acha? Elis, gengivinha, querida. Tudo bem? Elis, eu queria saber de você uma coisa. Por que você não aparece mais na televisão? Você está deixando tanta gente com saudade, principalmente eu, que sou tua macaca de auditório. Você sabe que eu não tenho tempo de ir a teatro para te ver, que eu viajo a beça. Você devia de vez em quando aparecer na televisão, né, nega? Cantar umas coisas lindas pra gente, com essa voz maravilhosa que Deus te deu. Me responda, por que você não quer saber da televisão? Minha cantora, legal. Dona Saputi, não é que eu não queira, eu até tenho feito alguns programas de televisão, eu fiz uns 2 ou 3 especiais nos últimos tempos. Não é questão de não fazer, porque eu estou a fim de fazer legal. Sabe, podendo fazer as coisas que eu acho legais. Você sabe que um dia desses, faz tempo isso, eu fui convidada para fazer um programa de televisão, um plástico desses aí. E quando eu cheguei ao estúdio, o cara perguntou, sabe o quê? O que você vai fazer? Eu falei, cantar. Ele falou, só? Aí eu fui para casa. Porque a única coisa que eu sei fazer é essa. E se não serve, só, eu fui embora. Quer dizer, no dia em que pessoas não precisem passar mais pelo vexame de ouvir esse tipo de pergunta, você vai cantar só? Aí dá para transar, porque eu gosto de cantar como você também gosta de cantar. Eu quero chegar e cantar. Não quero falar, não quero dançar, não quero contar piada. Não quero botar roupa de vedete, encher de pluma. Já fiz esse troço, sabe? Já me violentei o suficiente. Por medo, por covardia, por uma porção de coisas. E como me fez muito mal, eu não quero tornar a fazer coisa que me faça mal. Então, o dia que eu puder transar de cantora, numa boa, eu vou ter muito prazer de fazer. Não pensa você que não me faz falta, faz. Porque um programa de televisão que você faça, desses ditos via Embratel, você poupa muito mais tempo se comunicando com as pessoas. Mas a fazer qualquer coisa, eu prefiro não fazer. Porque eu já tenho uma série de distorções, sabe? Já estou encarando e desfazendo uma série de coisas que eu permiti, equívocos, que eu permiti fossem criados através da imagem, partindo da imagem, entendeu? Me lembrando que um dia eu cantei uma música do Milton, chamada Nada Será Como Antes, numa cabine telefônica. Quer dizer, quem está assistindo devia, com toda razão, estar perguntando quem era imbecil, né? Fatalmente sou eu, porque quem está fazendo sou eu, se eu assinei embaixo. Sabe, por causa dessas coisas, desses traumas que eu tenho com televisão, é que eu prefiro esperar a hora legal para fazer. Quando pinto o especial legal, sabe, o que eu vou fazer? Então, você vai cantar, que é, no fundo, o que a gente gosta de fazer, né? É o que você gosta de fazer, é o que eu gosto de fazer. Sem parangolé, sem mumunha, aí tudo bem. Vou fazer, morrendo de alegria, trabalho 1 mês, até sem dormir. E vou para casa morrendo de rir. Mas não vale a pena a gente sacrificar, às vezes, um dia para fazer 2 minutos e não ter coragem de assistir em casa, porque sabe que está uma droga. Então eu prefiro. Eu já fiz muita porcaria para fazer de novo. Não tenho mais idade para isso, não. Elis, a resposta séria você deu. Agora faltou uma questão que não ficou bem explicada. Que negócio é esse de gengivinha? Ah.
tenho certeza que você se lembra dessa música e do momento que ela apareceu, que eu acredito que tenha sido um dos momentos mais felizes da nossa música popular brasileira, para a nossa música popular brasileira. Eu gostaria de saber de você se você acha que isso pode novamente acontecer. Ou ainda, o que deveriam fazer os artistas ou os veículos de divulgação para que isso acontecesse. E ainda mais, caso isso aconteça, o que deveriam fazer os artistas para preservar uma coisa que reconhecidamente foi tão bom para a nossa música popular. Esse é meu amigo, viu? Tenho bom gosto na escolha dos meus amigos. Independente de ser meu amigo, é músico, toca um instrumento. Toca muitíssimo bem, talvez seja um dos melhores pianistas desse país. Seu Hamilton Godoy, que me acompanhou durante muito tempo, não só no filme da Bossa, como em andanças e cheganças por aqui, por Europa, por África, por Venezuela, Uruguai, Argentina. E é uma pessoa de quem eu particularmente gosto muito. E respeito como profissional mais do que ele até possa imaginar. Talvez eu nunca tenha dito assim ao vivo, pela televisão seja mais fácil, porque eu tenho certos problemas de inibição ainda, por incrível que pareça. Hamilton, essa hora aqui de música que a gente viveu, realmente eu acho que foi muito importante. Como foi importante Bossa Nova, como foi importante Tropicália. Eram momentos que a gente estava muito junto, né? E que a gente falava as coisas que a gente tinha vontade de falar. Talvez a gente não tenha um momento mais brilhante, porque já não se fala como antigamente. A gente mede muito as palavras, usa muita metáfora. Talvez aí a dificuldade até de que a gente crie todo um clima de corrente, digamos assim, né? Esse choque da gente com o público, que era uma coisa realmente inacreditável, né? Se isso vai voltar a acontecer, Hamilton, eu tenho fé que vai. Alô, ali? Agora como é que eu vou escutar a resposta dela? Alô, tá me ouvindo? Como é que eu vou escutar a resposta dela? Eu não consigo. Por que você não vem aqui na Brasilândia fazer um show, hein? Aqui no ginásio mesmo, aqui pertinho. Ah, eu juro que eu vou. Está escutando a resposta? Tá? Que barato. O que ela respondeu? Vai vir. Vai vir? Viu, eu gostaria de conhecer você pessoalmente, em qualquer lugar. Pode ser aqui na Brasilândia mesmo, você não estranha. Eu vou sim, juro que eu vou. Que maravilha. Vou sim, moço. Juro por Deus que eu vou. Ai, que barato. Pô, que coisa boa. Mas é que aquela experiência do circo não deu muito certo, né? Porque era a sua ideia fazer show em periferia com o circo. Eu fiquei esperando um terreno aí para armar o circo, né? Porque o Falso Brilhante ele foi todo programado para ser feito num circo. E aí eu andei pedindo assim, tipo secretaria, né? Não é essas secretarias da vida. Um terreno, não era negócio de grana não, sabe? Eu morro dura, mas não perco a pose. Não era problema de dinheiro para fazer, a gente ia fazer porque a gente tinha mesmo. Queria um lugar para montar, né? O circo para o espetáculo ser feito. Aí a gente ficou ensaiando 3 meses e 3 meses era um tal de gabinete de um para o gabinete do outro, e falei com o doutor fulano e vai para o doutor Cicrano, o deputado X e o governador e não sei o quê, e o negócio acabou não saindo. Então a gente fez em teatro. Realmente a proposta era totalmente inversa, né? Era de ir mambembando onde desce. Porque se o espetáculo fosse feito com o circo,
dentro de um circo, aí não teria mais nenhum problema, porque o circo já estaria todo equipado e se bastava para qualquer apresentação. Mas a coisa gorou no Nascedouro, inclusive foi providencial o aparecimento do Teatro Bandeirantes, porque o cenário era gigantesco, porque ele estava sendo todo estruturado para ser feito num circo, porque a gente tinha a promessa de que o terreno sairia. E dentro do Bandeirantes acabou ficando legal, né? Porque o teatro é enorme, tem uma boca imensa de pau, então acabou dando certo ali dentro. Agora, se não tivesse saído do Bandeirantes, eu não sei o que ia acontecer com a gente, não com aquela tralha toda armada e num teatro pequeno ia ter que redimensionar tudo. Nesse sentido, você nunca teve, então, diretamente essa experiência de cantar para a periferia, na periferia? Não, para a periferia, na periferia, só essas coisas que de vez em quando você faz, né? Tipo show, em clube, as coisas que você faz e que não faz questão que ninguém fique sabendo, sabe como é que é? Não acredito muito em obra de fachada, não. A gente vai e faz, e ponto, acabou. A gente sabe. As pessoas ficam sabendo e Jesus Cristo toma nota no livrinho lá. Aí depois no saldo positivo, saldo negativo, ele soma, divide, faz a prova dos 9 e de repente eu entro no céu. Agora, eu não quero que ninguém fique sabendo. Já fiz alguma coisa assim, vamos conversar a respeito de outra coisa. Tá? Você acha que esse outdoor sobre a Cláudia Alezim Rodrigues vai trazer algum benefício para a juventude? Ô, rapaz, se eu pudesse falar tudo que eu estou pensando, não vai trazer nada, rapaz. Não viu que o cara está na Suíça, numa boa? O cara está na Suíça e ele deve ser raia miúda. Deve ter muita outra coisa atrás disso aí. E se a conversinha de pé de ouvido valer, não é bom nem falar nesse assunto, que é muito perigoso. Acho que... Olha, esse troço é muito nojento demais para ser conversado nessa hora, sabe? Não gosto desse negócio, não. Quer saber por que você gravou o Rancho da Goiabada e Saudosa Maloca nesse ritmo que você gravou? Eu, particularmente, acho que ficou muito ruim, tirou toda a força, principalmente da Saudosa Maloca. Mas eu gosto assim. Tem uma história do Moacir Santos que é boa nisso. O jeito que ele fazia arranjo, as pessoas não se conformavam, né? Que era completamente diferente dos outros. Então, um dia numa sessão de gravação, um trompista resolveu encrencar lá, com o jeito que ele escreveu o arranjo dele. Falei, mas não se escreve assim, maestro, o senhor me desculpe, me perdoe, não me leve a mal, mas não se escreve assim. Ele falou, mas toque. Aí o cara tentou tocar a segunda vez, falou, maestro, o senhor me perdoe, mas não dá para tocar porque não se escreve assim, como o senhor escreveu para trompa. Ele falou, não escreve? Ele falou, não. Eu falei assim, então saia dizendo por aí que Moacir escreve. Eu gosto assim de Saudosa Maloca, é o meu jeitão. Eu respeito você não gostar, mas eu gosto assim. Ali ele, ó. Que barato. Ah, Elis Regina, se você soubesse, Elis Regina, se você soubesse como eu gostei da sua gravação, da sua interpretação, você não pode calcular como eu gostei. Eu e todos os meus amigos gostemos demais. Você cantou como eu queria, cantou legal. Gostei mesmo da sua interpretação do Saudosa Maloca, viu, Elis Regina? Minha queridinha. Eu preciso encontrar com você para dar o samba que eu falei que você era tupi, do Despejo da Favela. Sabe, Elis? Você gravou legal, muito bem, muito obrigado. Precisa de mais alguma coisa, podemos mostrar o meu repertório. Se você gostar, não tem importância, não faz mal. Depois que nós vai, depois que nós volta. É isso aí, bicho. Falou a gente finíssima. Outro amigo, olha que bom gosto. Você viu, é tudo uma questão de conversar com as pessoas, né? Eu estive conversando com a Dona Irã antes de cantar, porque de repente podia ser que ele se sentisse muito agredido por isso.
E ele falou que era exatamente o contrário. Agora, eu só cantei assim, lento e arrastado, porque eu não acho graça. Sabe? Não acho graça. Você está num determinado lugar e de repente 24 horas você tem que sair, sabe dar Deus para onde. Então isso não é engraçado. Sabe, tem que haver uma certa coerência de som e imagem. Né? A história que está sendo contada, ela tem que ter uma sonorização razoável, né? Razoavelmente parecida com o que ela está dizendo, porque senão fica uma loucura. Só fiz assim porque eu acho que é, sabe, um desrespeito. Já morar nas condições em que o cidadão morava, já acho um desrespeito. Agora, ser despejado em 24 horas, acho um maior desrespeito ainda. O cara já não tem mais nada, já está vendido. Por que tem que ser tocado, enxotado que nem gado? Doente. Então, sabe, é o meu jeitão de ver a vida. Me parece que é mais ou menos o jeitão da Dona Irã. Porque já em Porto Alegre eu soube que ele estava muito satisfeito. Aí encontrei com ele na famosa padaria ao lado da Tupi e ele me prometeu uma música nova que era o Despejo da Favela. Provavelmente vai ser até bem mais triste. Acho que é um equívoco em relação à Dona Irã, sabe? As pessoas confundem a obra do compositor Adoniran Barbosa com com o personagem que ele fez a vida inteira. Adoniran não é uma pessoa para se estar rindo dele. Você sorri. É um camarada muito sério para a gente estar fazendo cães a toda hora, sabe? Eu acho. Me desculpe. Já falei para você que eu sou democrata, respeito o seu ponto de vista, mas eu estou colocando o meu. É a primeira chance que pintou. Ainda não fui entrevistada em outras estações, entende? Então, estou respondendo. Elis Regina, como você sentiu esse contato direto com a voz do povo que foi proporcionado por Vox Populi? Olha, eu achei legal, principalmente porque vocês respeitaram uma coisa que eu não sei se vocês sabiam, mas é o que eu penso, sabe? A respeito do chamado artista popular. Tem que saber das pessoas que realmente o ouvem, até gravitam um pouco em torno dele. O que é que eles estão achando, o que é que eles estão pensando. Quer dizer, desde o menino que queria saber se eu tinha dente de verdade ou não, até a universitária preocupada com uma retomada dos artistas, no sentido de uma maior preocupação com o dia e a hora que eles estão vivendo dentro da sua terra, do seu país. Passando por esse moço que foi realmente o grande presente. Muito obrigada. Eu fiquei contente. Eu não saberia responder para teóricos. Sabe, eu não tenho essa facilidade, também não tenho tanto conhecimento assim para chegar para um doutor em música popular e responder coisas. Talvez até pela própria falta de tempo, as coisas que eu sei são muito mais do que eu vivi, do que eu ouvi da prática mesmo, sabe? E da confrontação da minha profissão com uma série de outras profissões. Então eu fiquei muito à vontade sendo entrevistada pelas pessoas que me assistem, que me ouvem, que ligam o rádio para me ouvir, ou que estão com o rádio ligado e de repente eu passo. E que de repente devem fazer um bicho de 7 cabeças da minha vida. Eu queria pedir uma desculpa àquela moça que perguntou quanto eu ganhava.
de ter dado uma resposta mais bruta, mas é que está meio na moda agora, né? O pessoal ficar preocupado com quanto o artista ganha para saber se ele pode ou não pode dizer certas coisas, ou seja, mais ou menos pede um atestado de pobreza da gente para falar a respeito de certos assuntos. Como se só tivesse autoridade moral para falar a respeito de certas coisas quem vivenciasse o problema. Você não pode saber da injustiça desde que você não foi um injustiçado. Aquela tal da discussão do sexo dos anjos que eu falei, as pessoas perdendo tempo com imbecilidade, o ladrão chegando, tomando tudo, levando embora. Então, eu achei que foi muito legal saber essas coisas. A moça que não gostou do Saudosa Maloca e que não gostou do Boia Fria, a Dona Irã que gostou, a Ângela Maria que quer me ver. Sabe, eu achei que foi o maior barato. Eu achei muito legal e agradeço muitíssimo. Devo estar vesga agora, desculpa, é que eu fico nervosa, o olho vai para o lugar errado. E sendo para ser assim, bicho, a qualquer hora, é só o mesmo telefone mandar chamar que eu estou aqui de novo.